sonho, fantasia, desejo de expressão, diversidade. O rosto de um Brasil plural e criativo se revela ao mundo em formas, sotaques, cores e movimentos diversos. A imaginação a serviço de um país que, de norte a sul, leste a oeste, demonstra a vitalidade de sua cultura. O desafio agora é fortalecer e consolidar esse cenário, estabelecendo políticas culturais para hoje e para as próximas décadas. Essa história já começou a ser contada com a articulação conjunta dos poderes públicos e sociedade brasileira. O governo federal, através do Ministério da Cultura, tem adotado ações estruturantes para institucionalizar as políticas culturais no Brasil. Exemplos disso são o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais e o Plano Nacional de Cultura. Uma das principais preocupações é que estas iniciativas sejam capazes de ultrapassar, na dimensão temporal, os períodos de mandatos dos governantes. O Sistema Nacional de Cultura, SNC, visa garantir a sustentação orgânica e institucional da área cultural, valorizando, dinamizando e fortalecendo políticas culturais em todas as esferas do poder, através do diálogo e da articulação permanentes para uma melhor gestão de recursos. O Plano Nacional de Cultura, por sua vez, visa o planejamento e a implementação de políticas públicas de médio e longo prazos. O seu conteúdo é a expressão viva do desejo, motivações e expectativas da sociedade para o desenvolvimento e progresso da cultura e da arte até 2020. A cultura é responsabilidade de todos os entes da federação. Por isso é fundamental a formulação de políticas culturais capazes de assegurar a transformação da realidade. A lei do PNC prevê assistência técnica a estados e municípios, estabelecendo como responsabilidade da União estimular as demais esferas de governo ao exercício de suas responsabilidades. Assim, os planos de cultura são instrumentos de pactuação institucional e política nas 3 instâncias de governo, com a participação da sociedade. O projeto de assistência técnica à elaboração de planos culturais de capitais e municípios de região metropolitana é resultante de uma parceria entre o MINC e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, com a coordenação técnica da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Seu objetivo é oferecer assistência técnica para 12 capitais e 8 cidades de regiões metropolitanas do país, selecionadas pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura. Para nós aqui da Universidade Federal da Bahia, em particular da Escola de Administração, poder participar desse projeto, dessa parceria com o Ministério da Cultura, é de fato algo significativo. Primeiro porque essa universidade tem uma longa tradição na área de cultura. Nós temos uma grande escola de dança, nós temos uma escola de teatro. Esse setor da cultura foi, durante muito tempo, o centro de desenvolvimento do pensamento desta universidade. Mas, além disso, nós estamos trabalhando numa área que é a administração, essa é a escola de administração. E nós identificamos a oportunidade de colaborar para o desenvolvimento da cultura exatamente, talvez, num dos pontos onde o Brasil é mais carente, no desenvolvimento do conhecimento gerencial aplicado às atividades fins desse país. E é por isso que nós consideramos esse projeto relevante. Ele nos deu a oportunidade, em primeiro lugar, de difundir o nosso conhecimento nós produzimos aqui, e em segundo lugar, de colaborar com uma das áreas vitais para o desenvolvimento desse país, que é a cultura. Uma área que nós somos tão fortes do ponto de vista do talento, mas que precisa ser trabalhada em outras bases, uma base mais profissional e consistente. As 12 capitais escolhidas foram Aracaju, Sergipe, Belo Horizonte, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Fortaleza, Ceará, João Pessoa, Paraíba, Manaus, Amazonas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Luís, no Maranhão,
e Vitória, no Espírito Santo. As cidades de regiões metropolitanas selecionadas foram Betim, Minas Gerais, Joinville, Santa Catarina, Laranjeiras, Sergipe, Olinda, Pernambuco, Sabará, Minas Gerais, Santa Luzia, Minas Gerais, São Caetano do Sul, São Paulo e São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Os municípios têm um papel muito importante hoje em relação ao Sistema Nacional de Cultura. Eles devem conhecer quais são as necessidades das suas comunidades, dos habitantes desses municípios em relação à cultura. É uma forma de também criar uma autonomia alinhado, claro, com o Pacto Federativo em relação ao Plano Nacional de Cultura, que deve dialogar também com o seu plano estadual. Então é chegado o momento de se criar e de aplicar a institucionalidade da cultura, não só esperando que exista um pedido do governo federal, mas que de fato ela seja apropriada para a construção de uma nova política que deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. As ações iniciais do projeto incluíram contratação e capacitação de consultores locais, mobilização de dirigentes e da comunidade artístico-cultural. O projeto teve duração de 12 meses, estruturado com base nas seguintes ações: lançamento do projeto na comunidade, implantação das instâncias de governança locais, seminários nacionais de integração e alinhamento técnico para os consultores locais e coordenadores do projeto, mapeamento da situação institucional da cultura nos municípios, montagem do plano de ação dos núcleos municipais, acompanhamento e orientação dos núcleos municipais. Algumas ações foram muito importantes para a construção do conjunto de 20 planos municipais de cultura. A principal delas foi a definição de uma metodologia elaborada pela Universidade Federal da Bahia, que foi acompanhada e monitorada por meio de 3 seminários. O primeiro seminário foi um seminário de compartilhamento dessa metodologia, onde todos os atores ficaram à vontade e conheceram todos os instrumentos. O segundo seminário foi um seminário de monitoramento, acompanhamento e foco maior sobre as metas, sobre como construir as metas a partir das ações ouvidas nas conferências. Finalmente, o terceiro seminário de conclusão, onde recebemos os resultados dos trabalhos elaborados pelos 20 municípios. Importantíssimo nesse processo as viagens feitas pela equipe da Universidade Federal da Bahia, cada um desses municípios, dessas localidades, as 12 capitais, para sentir de perto, para colaborar com as equipes locais. E, finalmente, desse trabalho todo, ficamos com uma cartilha, a definição de uma cartilha. E agora, nesse momento, qualquer município brasileiro pode se inspirar e seguir o passo a passo definido nessa cartilha. A autonomia de cada cidade é elemento-chave no processo de elaboração dos planos culturais. A condução executiva é dos órgãos municipais de gestão de cultura, ficando a cargo dos conselhos de políticas culturais a sua validação. O Ministério da Cultura e a UFBA atuam no suporte técnico ao processo que tem dinâmica local própria. A importância dos planos de cultura para a consolidação dos sistemas municipais de cultura é, sem dúvida nenhuma, um elemento essencial para estruturar, organizar e planejar todas as ações do governo municipal dos próximos 10 anos no campo da cultura. Essa participação da sociedade na elaboração, na formulação, no acompanhamento do plano é fundamental para que, de fato, ele tenha continuidade. Nós temos no Brasil, né, uma tradição onde na área da cultura não se costumava planejar. O Sistema Nacional de Cultura precisa exatamente organizar e estruturar a gestão cultural. E os planos vêm exatamente para consolidar essa nova concepção de gestão cultural. A elaboração de cada plano de cultura obedece a roteiro proposto pelo Ministério da Cultura nas seguintes etapas. A etapa 1, onde estamos, deve retratar de maneira objetiva a realidade atual do município e sua cultura. Esta etapa compõe-se de caracterização do município, diagnóstico da cultura, desafios e oportunidades. A caracterização do município é um momento de expressar especificidades e diferenciais de cada cidade.
Diagnóstico da cultura é a interpretação da realidade que se quer atuar e mudar. Neste ponto, estudam-se as fragilidades e obstáculos que precisam ser superados e as vocações e potencialidades que devem ser otimizadas. Desafios e oportunidades compreendem a percepção do que precisa ser superado e alavancado pelo município. A etapa 2 é a projeção da visão de futuro da situação desejada para a cultura do município. Em resumo, onde queremos chegar? Esta etapa compreende os seguintes tópicos. Diretrizes e prioridades são linhas de orientação que servem para balizar o alcance de objetivos e metas. Objetivos gerais e específicos são os resultados pretendidos para o futuro desejado. Metas são os resultados quantitativos desejados. São alvos físicos tangíveis, quantificados. Ações são os projetos ou atividades para o alcance das metas estabelecidas. Estratégias são posicionamentos políticos e técnicos para otimizar os recursos existentes e viabilizar objetivos, metas e ações. A etapa 3 refere-se ao como fazer e quando chegaremos lá, a partir dos seguintes tópicos. Prazo de execução é a distribuição das ações e metas ao longo do horizonte de tempo do plano. Resultados e impactos esperados são as consequências esperadas das metas, os efeitos desejados para a transformação da realidade. Recursos disponíveis é orçamento das ações, enquanto mecanismos e fontes de financiamento são as origens desses recursos. A etapa 4 compreende os indicadores de monitoramento e avaliação, bem como o modelo de gestão do plano. Trata-se de como gerir os avanços. Os indicadores são parâmetros para a medição da situação futura desejada em relação à situação atual encontrada. O modelo de gestão é o arranjo organizacional para o acompanhamento da execução do plano. A importância do modelo de gestão, participação e ferramentas. Tão importante como a elaboração de um plano é a sua implementação. Para tanto, há dois aspectos fundamentais que não podem ser esquecidos nem tampouco negligenciados. O primeiro é que o plano precisa se transformar numa peça orçamentária. Caso contrário, ele vira uma peça literária ou pior, vira uma peça de ficção. E a outra coisa é que o plano precisa definir o modelo de gestão para que haja um acompanhamento permanente, o monitoramento das metas e das ações. Isso é importante porque se houve uma mobilização, não é, da sociedade para a elaboração do plano, é preciso também que essa mesma sociedade seja informada permanentemente dos avanços e progressos do plano, que seja informada do que tem sido efetivamente concretizado. O primeiro seminário de planos de cultura foi o pontapé inicial desse projeto e aconteceu em Brasília. Consultores, analistas e coordenadores participaram de atividades de integração para aproximar e alinhar os profissionais envolvidos.
O segundo seminário de planos de cultura foi sediado na Escola de Administração da UFBA, na cidade de Salvador. A abertura do seminário contou com uma palestra sobre economia criativa. O encontro teve ampla participação dos parceiros do projeto e apresentação artística. Durante o seminário, os municípios apresentaram seus produtos parciais, receberam orientações técnicas específicas. O terceiro seminário representou a culminância e o encerramento do projeto de assistência da UFBA aos municípios. Os representantes municipais entregaram seus planos de cultura. Encontro, ponto de partida para a transformação. Sonhar junto, trocar impressão, construir o amanhã. Assim foram os 3 seminários, encontros de alinhamento técnico e integração cultural de uma gente que insiste em sonhar e realizar um Brasil melhor. Então, o Plano Nacional de Cultura ele foi construído não para ser um plano do governo federal, mas ser um plano da sociedade brasileira. Por isso, ele só vai ser concretizado se houver adesão de estados e municípios. Não depende somente do aporte que o governo federal vai dar ao plano, mas ele necessita que estados e municípios façam suas adesões ao plano. Com a participação mais forte da sociedade, a gente consegue ter uma dimensão do que nós vamos fazer numa política para os próximos 10 anos. Que é assim que o plano prevê, uma política para 10 anos, mas com revisão anualmente, e é a participação da sociedade que nos estimula a fazer o nosso melhor. A cultura pode contribuir enormemente para que as pessoas tenham expectativa de vida, tenham projetos de futuro, modifiquem a sua vida, modifiquem a sua autoestima,
consigam realizar as suas potencialidades, os seus talentos, e isso enriquece a vida humana e contribui para que as pessoas possam se realizar efetivamente como seres humanos. A população ainda engatinha muito na questão de políticas culturais. O pessoal ainda entende que cultura é só eventos, é só festa, é só projetos, é só festivais, que também são importantes, mas as políticas culturais, né, as coisas que vão ficar na cidade, né, as criações de projetos, programas de formação, programa de fruição, programa de produção, e isso para a cidade vai ser um marco. Sem a consultoria, sem esse acompanhamento do MINC, essa consultoria através da Universidade Federal da Bahia, com certeza teria sido muito difícil chegar ao final do ano, como estamos chegando, ao final do projeto, com o plano elaborado e indo para a Câmara Municipal. Hoje a gente entrega esse grande projeto, esse grande planejamento com muita alegria, com muita satisfação e com conhecimento muito maior. Porque normalmente a gente da área da cultura não está muito ligada à questão orçamentária, à questão da própria gestão na administração pública, e nós crescemos. Nós tivemos a consultoria da universidade em relação ao orçamento do plano, então a gente entrega esse plano completo, né? E agora é colocar em prática as suas metas, desenvolver o sistema de indicadores para dizer que realmente a cultura mudou, ela cresceu, ela evoluiu e hoje ela sim pauta da agenda política em qualquer governo. Todos nós que trabalhamos com a cultura temos o compromisso de nunca desistir dos nossos sonhos, mas sim trabalharmos com clareza, definição de metas e, acima de tudo, a humildade de reconhecermos que nós não fazemos nada sozinhos. A gente precisa sonhar, senão as coisas não acontecem. Oscar Niemeyer.